6h28, Arthur Covre, voltamos agora para Brasília para falar com ele, o homem, o JP, o João Pedro Melo, que sabe tudo sobre PEC da transição, sabe tudo sobre lei das diretrizes orçamentárias, orçamento do ano que vem, e vai trazer as últimas informações pra gente. João, bem-vindo de novo ao É da Coisa. Lembra que a gente falou sobre CPI da Covid, ó. Lembro disso aqui. E agora voltando para falar sobre PEC da transição, bem-vindo, um abraço. Pois é, valeu, Bob. Boa tarde ou boa noite para vocês também aí em São Paulo. Olha, a gente está de olho nessa questão da PEC da transição, também no orçamento, porque uma coisa está obrigatoriamente atrelada à outra. Agora há pouquinho o Congresso Nacional encerrou o prazo para que fossem protocoladas emendas ao orçamento do ano que vem. E com isso, o que a gente atinge a partir de agora? Atinge a parte de que o projeto está pronto para ser votado no plenário da Casa Legislativa, ou seja, do Congresso Nacional. Esse texto, ele tem uma expectativa de um parecer preliminar ser divulgado na próxima sexta-feira. Só que tudo isso vai depender das reuniões que acontecem ainda no grupo de transição, tanto no Centro Cultural Banco do Brasil, como também aí em São Paulo. E por que isso está tão atrelado uma coisa à outra? Porque essa PEC emergencial, ou chamada PEC da transição, ela obrigatoriamente vai liberar aí cerca de 175 bilhões de reais do teto de gastos, ou seja, esse dinheiro vai ser fora do teto de gastos para bancar um programa como o Auxílio Brasil, que o PT já destacou, vai mudar de nome, vai voltar a se chamar Bolsa Família. E o valor? O valor até o momento que a transição conseguiu é de R$400. Só que se de fato forem liberados esses 175 bilhões de reais, aí o valor aumenta para R$600 mensais. E aí, por isso que uma questão está atrelada à outra, porque essas reuniões vão definir se de fato esse valor vai ser colocado como extrateto ou fora do teto de gastos. Com relação ainda a essa parte do orçamento, o que define de fato o orçamento? Define essa questão do relator geral. O relator geral, ele pode colocar ali as emendas dele, e isso foi feito no ano passado e não deve ser diferente nesse ano. Por exemplo, no ano de 2022, ou para o orçamento desse ano de 2022, 41% ou 41 partes desse orçamento foram definidas por essa regra de relator geral, ou pelas emendas do relator geral. E isso dá muito dinheiro. Só que o PT não quer essa questão, então está trabalhando aí nos bastidores, está conversando com os parlamentares do Congresso Nacional para que isso não seja feito como foi feito nesse ano de 2022. Como a gente falou, vai depender muito das reuniões ainda essa semana. O grupo de transição não tem parado de trabalhar ao longo desse período de feriado, trabalhou no fim de semana, trabalhou hoje, expectativa de que continue trabalhando amanhã também, só que por videoconferência, para exatamente chegar a um texto de comum acordo para que seja entregue ou apresentado até a próxima quinta-feira. E aí a gente chega então ao final dessa PEC emergencial. Depois de entregue, a ideia é de que ela seja votada no Senado Federal até o fim desse mês de novembro. Já na Câmara dos Deputados, ela deve passar sem alteração, só que aí no início do mês de dezembro, ou seja, o orçamento já está praticamente pronto, não tem mais possibilidade de emenda, agora só faltam mesmo os detalhes a respeito dessa PEC emergencial. Ô João, e o presidente eleito Lula viajou, né? Inclusive deve chegar nas próximas horas no Egito. E você está falando sobre apresentar até quinta-feira, né? Você acha que, mesmo ele longe, os parlamentares vão já bater um martelo em relação a esse texto, ou vai ficar meio que para a semana que vem a definição, já que o Lula, depois do Egito, vai para Portugal, se encontra lá com o primeiro-ministro, o presidente do país, e volta só na semana que vem de volta aqui para o Brasil? A expectativa é de que Lula volte no sábado, né, aqui para o Brasil, mas o que a gente tem conversado com o grupo de transição, ali com os bastidores do CCBB, é de que ele já deixou a questão mais ou menos definida quando viajou para o Egito. Então a tendência é que, de fato, esse texto seja apresentado essa semana, no mais tardar na quinta-feira, para que comece já a tramitar no Congresso Nacional. Se ele deixou mais ou menos tudo definido, vai caber agora à equipe econômica ajustar os últimos detalhes e apresentar essa proposta ao Congresso Nacional. A gente teve reuniões do presidente eleito Lula na semana passada com Arthur Lira, né, ele que é presidente da Câmara dos Deputados, com Rodrigo Pacheco também, presidente do Congresso Nacional, para azeitar, para resolver os problemas dessa PEC. Então, vamos dizer que está mais ou menos aí já resolvida, a ideia é mesmo ajustar alguns pontos finais para colocar esse texto em votação, em análise já pelo Congresso Nacional. A apresentação essa semana, análise já a partir da semana que vem.
João Pedro Mello, ao vivo de Brasília. João, desculpa a demora em te chamar, brigadão por ter estendido um pouquinho o seu horário, um abraço para você. Que isso, imagina, tamo aqui, pessoal, um grande abraço.